Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para falarmos acerca da Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês acerca de um texto muito comentado, às vezes mal interpretado, que é o capítulo 28 de Ezequiel, e também falar do capítulo 14 do profeta Isaías. Tem por texto áureo, assim, a lamentação sobre o rei de Tiro, aquela famosa passagem que o profeta Ezequiel, ele lança uma profecia, uma lamentação da parte de Deus para esse rei. E por causa da linguagem que o profeta usa, tem se interpretado durante muito tempo uma analogia aqui acerca da queda de Satanás. Mas eu pergunto, será que era sobre isso que tanto o profeta Isaías, que veio primeiro, que Ezequiel, Isaías começa a profetizar no século 9 e também no século de número 8, estavam falando dessa figura espiritual, que é o inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama de diabo e Satanás, que todos os dois termos querem dizer acusador, diabolos, acusador, Satanás também é o nosso acusador. E esse texto, então, muitas vezes ele é interpretado como uma narrativa sobre a queda de Satanás. Irmãos, prestem bem atenção. Esse texto de Ezequiel, capítulo de número 28 e também Isaías 13, eles trazem uma narrativa de dois reis. Primeiro, Isaías é o rei da Babilônia. E Ezequiel é o rei de Tiro, o rei fenício, da cidade de Tiro. Para nós começarmos a entendermos essas duas passagens, primeiro eu quero dizer aqui que não há nenhuma parte de um dos dois textos. E alguns dizem, Satanás ele foi expulso do céu porque queria ser maior do que Deus. Nunca houve isso no texto bíblico. O que o texto está dizendo é o seguinte, ele colocaria a sua cadeira acima das estrelas e seria semelhante ao Altíssimo. O diabo não pode criar algo que é impossível, que é inexistente. Ele queria ser semelhante a Deus e não maior do que Deus. Mas vamos lá. Começando por Isaías. Isaías está no século de número 9 e termina no século 8. Lembram-se? Século 9, os anos 800 a.C. Século 8, os anos 700 a.C. Isaías está falando sobre o Império Babilônico, que nessa época, nesse contexto, ainda não era aquele novo Império Babilônico que começou com o pai de Nabucodonosor. O império que está em proeminência aqui nos dias de Isaías é o Império Assírio e o Império Egípcio. E exatamente aqui, o rei que Isaías está profetizando, que era da Síria, um deles é Senaqueribe, aquele que invadiu Judá em 701. Então, o pai de Senaqueribe foi um rei muito poderoso e ele subjugou vários países. Ele fala isso, o próprio Senaqueribe fala quando ele vai afrontar o povo de Judá. E então, a Babilônia era uma cidade também, foi subjugada pelo Império Assírio. Os irmãos têm que entender que tanto a Babilônia como a Síria, elas são lá da Mesopotâmia e essa rivalidade é antiga. Nos anos 2000 anos atrás, antes de Cristo, a Babilônia tinha sido conquistada pela Síria, também pelos cassitas, mas a Síria tomou a proeminência da Babilônia depois da morte do rei Hammurabi. E a Babilônia passou a ser então um reino bem fraco, entrou em uma decadência muito grande. Passado muitos anos, a Babilônia agora está sob ainda o poder da Síria. A Síria ela passa por decadência, mas não deixa de ser uma potência. É tanto que nos tempos da conquista de Canaã, quando os reis
de Canaã eram subjugados pelos grandes impérios, quem tem o desejo de tomar essa região da Palestina, terra de Canaã, que Deus entregou a Israel, são 4 grandes impérios. O Egito, que já comandava ali, aí os Mitames, os Hititas e também o Império Assírio. Passando então muitos anos, Israel se instala em Canaã, passa a ser essa monarquia, e no ano 800 e nos anos 700, a Síria está nessa proeminência junto com o Egito, disputando então o corredor sírio-palestinense. A Síria, ela vai e conquista toda essa região, inclusive a Babilônia. E então, Isaías, ele está falando de um rei da Babilônia arrogante, não desse período dele, que aí quem está em proeminência é a Síria. A Babilônia, ela vai entrar no cenário mundial a partir do século de número 7, a partir dos anos 600, através do pai de Nabucodonosor, começa então um novo império babilônico, né? E aí, esse império ganha todo aquele esplendor que nós já vemos, que vai desde o pai de Nabucodonosor até o seu neto Belsazar, no capítulo 5 de Daniel, onde narra-nos a história da sua morte. Então, isso se dá no ano 539, quando Ciro invade a Babilônia, e assim acaba com o esplendor desse império. E o Império Babilônico, o novo Império Babilônico, não teve muito tempo de vida. Foram, vamos supor, uns 60 anos de esplendor. Então Isaías está se referindo a esse rei, ao rei da Babilônia. Esse império aí ganhou a proeminência no lugar da Síria. E acredita-se que esse rei especificamente seja o neto de Nabucodonosor, esse Belsazar. Que Nabucodonosor, ele realmente se torna um rei poderoso, se vangloria, mas Deus humilha e ele já se conserta e morre em paz. O que não acontece com o seu neto. Então, o que Isaías 13 está falando é sobre um rei humano. O rei humano, entendeu? E quando ele usa essa linguagem figurativa, falando sobre a queda, caíste da alva, a estrela da manhã, é uma figura de linguagem, porque estrela é aquilo que está no alto. Então ele está falando da queda, do impacto da queda, né? E assim, como em Ezequiel 28, Ezequiel vai falar sobre a questão do rei da Síria. Deixa eu te dizer uma coisa. Dentro da religião fenícia, que engloba ali Tiro, Sidom, Biblos, e depois lá em Catargo, no norte da África, havia muitos deuses, Baal, né, quer dizer Senhor, e dentro dessa religiosidade havia várias divindades. E uma dessas chamava-se Melkarte, que era chamado Deus Rei, né? E esse Melkarte, ele era o rei da cidade de Tiro, e o rei de Tiro era o representante dessa cidade. E qual que era a figura desse Melkarte? Esse Melkarte era a figura de arrogância, prepotência, era um rei orgulhoso. Hoje tem até um desenho aí em homenagem a essa divindade. E quando Deus usa o profeta Ezequiel para se referir ao rei de Tiro, porque a cidade de Tiro era uma cidade portuária, ela era pertencente a Sidom, depois tornou-se independente. E era uma cidade portuária onde várias riquezas passavam por ela, né? E nós sabemos que os tírios, desde a época de Salomão, e os sidônios, eles eram peritos em navegações, né? Inclusive aqui na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, há uma inscrição nas pedras lá que alguns até acreditam que sejam os fenícios, que eles eram peritos em navegações, um dos povos do mar. E então, esse Melkarte, ele era adorado dentro dessa cidade, ele era o deus padroeiro dessa cidade. E então, esse rei, como representante de Melkarte, ele era tão orgulhoso como o Deus em que ele acreditava. E Deus agora, liberando uma sentença através de Ezequiel, se dirige ao rei de Tiro
mas também a potestade que está por trás disso, que tem o nome de Melcarte. E essa figura de linguagem, pedra afogueadas, quer dizer vermelha como fogo, as pedras preciosas, o Éden, era a região que Tiro estava localizada e a riqueza que tinha naquela cidade, que girava ali, era uma cidade muito rica. E Deus usa o profeta Ezequiel trazendo uma sentença sobre esse rei e sobre todo o paganismo que havia ali. Né? Tu andava no meio da pedra afogueadas, tu eras o querubim ungido. Então isso foi uma figura de linguagem que, até porque essa palavra querubim, querub, tem também uma etimologia fenícia, né? E quando Deus usa o profeta para dizer essas palavras, não está se referindo que ele estava no jardim do Éden, que nós lemos lá em Gênesis. Era o seguinte, era uma figura de linguagem da terra próspera que havia na cidade de Tiro, da prosperidade, das riquezas que ali haviam. Então Deus faz essa linguagem de todo o esplendor que ele tinha e que deixaria de ter logo após Deus trazer essa lamentação, toda essa sentença sobre o rei de Tiro. Então Deus ali está se referindo ao ser humano, A referência que a Bíblia dá à queda de Satanás está em Lucas, quando Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio, e em Apocalipse, quando Deus disse que Miguel, com seus anjos, expulsa Satanás e uma terça parte de anjo com ele do céu para o abismo, né? E então, eu quero que os irmãos entendam como começou essa questão de Ezequiel 28 ser Satanás. Isso começou na era cristã já. Alguns pais da igreja, Hipólito, vários outros aqui que me fugiram o nome agora, Tertuliano, eles fizeram uma exegese e alguns deles entenderam que fora Satanás quem está sendo referido aqui em Ezequiel 28. Só que tem um porém, a Bíblia é clara: tu és homem e não Deus, tu és homem. Satanás não é homem, Satanás é espírito. Então, essa sentença aqui é para o rei humano. E para os irmãos terem uma ideia do contexto histórico dessa situação aqui, Tiro depois foi conquistada, né? Vieram os persas, depois os gregos, conquistou Tiro, e o próprio rei Alexandre o Grande, ele fez um canal em Tiro, que depois, no dia de Jesus, o povo de Tiro tinha uma fácil locomoção para a Palestina. Quem não se lembra da mulher Sírio-Fenícia? Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom. Alexandre o Grande, ele fez esse canal aí no século IV a.C., que possibilitou então um acesso melhor a Tiro, que era uma cidade portuária. Então, para os irmãos entenderem, tanto Isaías como Ezequiel não está se referindo à queda de Satanás, está se referindo a reis humanos ali, que tinham, claro, as suas divindades como os seus padroeiros, mas Deus está se referindo aos reis. E tudo que tanto Isaías como Ezequiel falou se cumpriu, porque a palavra de Deus é a verdade. Deus te abençoe, fique com essa palavra e lembre-se que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém.